Então vamos lá, gente, vamos lá. Os principais motivos que fazem com que isso possa vir a acontecer, né? O cara vai ir lá e fazer de tudo por você, mover céus, terras, montanhas, entendeu? Ir lá na lua, buscar as estrelas pra você, entendeu? E depois virar pra você e falar, então, acho que não tá rolando, não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero ficar sozinho, enfim, não tô feliz, que as coisas, né? Que as coisas aí que a gente sabe que acontece. Que pode acontecer. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa. Primeiro caso que pode ser que tenha acontecido com esse cara, que vamos supor que você passou por isso, pode ter sido o que aconteceu com ele. Eu vou falar aqui de 3 casos. Basicamente de 3 casos. 4 talvez, enfim. Vamos lá, primeira coisa. Esse cara, ele pode ter se empolgado no começo. Sim, pode ter acontecido, tá? Pode ter. Sabe aquela velha história? Você tá... enfim, você olha assim, seu prato preferido no restaurante, self-service. Aí você fala assim, nossa, meu Deus, aqui ó, deixa eu pensar um prato que eu amo, risoto, amo risoto. Risoto de camarão. Gente, eu cheguei no restaurante pra almoçar, ou pra jantar, não pra almoçar, né, que normalmente self-service é almoço. Cheguei pra almoçar, entendeu? Aí tem lá panela gigante de risoto de camarão, entendeu? Eu, apaixonada por risoto de camarão, eu senti aquele cheiro, eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu vou me esbaldar. Eu pego o prato do restaurante, entendeu? Aquele prato dessa largura aqui assim, ó, e loto o meu prato de risoto de camarão, entendeu? E sento pra comer. E aí, gente, vou comendo, né? No começo tô lá empolgada, feliz, nossa, sentindo aquele cheiro maravilhado com aquele prato. E aí eu vou comendo. De repente eu percebo o quê? Meu olho foi maior que a minha barriga, entendeu? Eu simplesmente me empolguei, fui ali ó, com muita sede ao pote e não dei conta depois de lidar com um prato que eu mesma coloquei, entendeu? Pois é, gente, acontece muito. E pode acontecer também, tanto com um homem quanto com uma mulher, pode acontecer. Pode acontecer quando a mulher conhecer um cara e depois ela vê que não é nada daquilo. Dela, nossa, meu Deus, se empolgar, nossa, contar pra todas as amigas e não sei o que, idealizar o cara, nanã. Depois ela fala, gente, o príncipe era um sapo. Pode acontecer. E não quer dizer que o cara é um babaca, que o cara fez mal pra ela, que o cara era, sei lá, um imbecil ou então era uma pessoa totalmente nada a ver. Não, ele só não tinha afinidades com ela, ele só não tinha compatibilidade com ela. E ela percebeu isso depois de ter se empolgado, de ter falado dele pra todo mundo, né? Igual eu, indo no restaurante colocando prato de risoto achando que eu ia dar conta de comer ele, entendeu? Mesma situação. Isso pode acontecer com um homem, gente, pode. Pode ser que o cara tenha te conhecido, que ele tenha visto em você alguma coisa que chamou muita atenção dele, que mexeu muito com ele, e aí ele fez tudo pra te conquistar e etc e tal. E aí, né, o tempo foi passando e aquela coisa do começo ali, daquela euforia do começo foi diminuindo e ele foi percebendo que não, peraí, não é bem o que eu achei que era, entendeu? Eu fui com muita sede ao pote, eu me empolguei, mas eu não dei conta de comer o prato que eu mesma comi, que eu mesma me servi. Eu não dei conta, né, de continuar com essa mulher, de dar realmente pra ela tudo o que eu prometi. Por quê? Porque eu me empolguei. Eu achei que era uma coisa e não é essa coisa. Sim, isso pode acontecer, gente. E por mais que a gente pense, ele é um idiota, ele mentiu pra mim, ele foi um babaca, ele me prometeu e não cumpriu, essa é uma possibilidade. Quem nunca se enganou na vida? Vocês nunca se enganaram? Eu já me enganei muitas vezes. Muitas vezes. Isso pode acontecer. Pode. A gente pode se enganar. A gente pode achar que é uma coisa e não é. Então, assim, né? Como eu digo muito pra vocês aqui, ó, pezinho no chão. Tem algumas pessoas, não só mulheres, mas tem alguns homens que também precisam aprender a ter esse pé no chão, esse jogo de cintura. Que eles se empolgam às vezes, entendeu? E às vezes eles veem que não é bem daquele jeito que eles estão achando, tá? Então pode acontecer dele ter se empolgado e ter percebido que o que ele te prometeu, o que ele até queria te oferecer inicialmente, ele não vai conseguir te dar porque você não é exatamente o que ele tá buscando.
Pode acontecer, ok? Esse é o primeiro caso. Gente, ainda dentro dessa empolgação, eu preciso falar uma outra coisa, tá? Seguinte, ele foi lá, né, quis te cativar, quis estar com você, e te mostrou, e te levou pra não sei aonde, te prometeu isso, prometeu aquilo, Ana. E aí, nesse momento, agora eu não tô falando, né, que o cara se enganou, não. Nesse momento, pode até ser que até então ele esteja ali e a fim de realmente te provar e tal. Mas, gente, infelizmente, existe uma coisa que eu falo muito aqui nas lives e com as minhas alunas, etc., que se chama idealização. Infelizmente, nós mulheres, a gente cresceu imersa pelas coisas que a mídia nos ensinou sobre contos de fadas, filme de comédia romântica, novela, livros e etc., de que a ideia do relacionamento, do amor, é uma coisa que na verdade não é, entende? No mundo real, o amor e o relacionamento não é o que você vê na novela, não é o que você aprendeu no filme de comédia romântica, nem nos contos de fadas, não é aquilo. Mas a gente tem essa idealização porque desde criança isso foi sendo assim, ó, gotejando. Ele foi sendo plantado na nossa mente como se fosse uma goteira, entendeu? Cada vez que a gente via aquele episódio da mocinha com o cara na novela e aquela coisa toda que era aquele enredo que te envolvia, e os filmes de contos de fadas, e os livros, as histórias que você ouvia, e também, quando você foi entrando ali na pré-adolescência, os filmes de comédia romântica, aquela coisa, né? Mesmo no final tudo dá certo, eles ficam juntos pra sempre. Então, nós temos essa idealização dentro da gente. E aí, quando chega um cara, né, que tá afim de você, quer te conquistar, tá realmente disposto a isso, tá se esforçando pra isso, o que você pensa? É ele. É ele o cara certo pra mim, entendeu? Por quê? Porque ele tá se esforçando, né? Ele tá mostrando pra mim que ele quer estar comigo, ele tá fazendo XYZWK, entendeu? Ele já me prometeu isso. Do mesmo jeito que acontece ali, mais ou menos, nos filmes e nas novelas e não sei o quê. E aí minha vida, né, tipo, de certa forma ir pro trabalho, pra casa, tenho minhas amigas, minha família, mas assim, né, ele consegue me fazer me sentir amada, de fato. Por quê? Porque ele, né, ele me exalta, ele mostra pra mim que eu, meu Deus, tipo, né, eu sou a mulher que ele escolheu, eu sou a mulher da vida dele. E aí a gente cai nessa história da idealização aí. E aí, gente, qual que é a questão desse momento, né? Não tô falando que o cara tá certo de ficar alimentando isso não, igual eu falei, é a empolgação, uma coisa que a gente tem que ter sangue frio pra não cair nela, tanto nós mulheres quanto os homens também, alguns homens, né? E aí, o que acontece? A gente caindo nessa idealização, o que fica na nossa cabeça? Finalmente eu vou ser feliz. Finalmente agora eu encontrei o homem certo. Finalmente eu vou ter o relacionamento que, né, foi plantado na minha mente de que eu tinha que ter pra finalmente ser feliz. E é isso, agora sim eu vou viver isso. E aí, a sua atenção, a sua cabeça, as suas atitudes, os seus sentimentos se voltam pra esse homem de uma forma tão intensa, digamos assim, que o que acontece? Ele percebe que você simplesmente, é como se você, sei lá, tivesse sentado no colo dele e falado assim, agora minha vida é sua, você resolve, tá tudo nas suas mãos, entendeu? Cuide de mim, proveja pra mim, enfim. Seja o príncipe encantado. E, gente, essa coisa de você se colocar nas mãos de um homem é extremamente assustador pra eles. Assustador. Eu não tô falando que você, sei lá, ele tava te cativando e tudo, e aí ele te pedindo namoro, não é que você não deve aceitar, não é nada disso não. Mas é quando esse foco seu se volta pra ele de uma maneira intensa demais, onde você realmente acha que é ele que vai te fazer feliz, que finalmente agora vamos ficar juntos para sempre e, enfim, né, eu vou ter tudo que eu sempre sonhei, e aquele enredo do amor romântico eu estou vivendo, entendeu? Finalmente é o meu momento, agora. Só que, gente, como eu falei, filmes, comédia romântica, livros de história de contos de fadas, não é o mundo real, não é. E aí, quando você se coloca na mão de um cara desse jeito, ele não dá conta de lidar com isso. O que ele sente?
A mesma coisa que eu falei da empolgação. Porque esse exemplo que eu tô falando aqui também tá dentro da empolgação. O cara tava empolgado no começo também. E aí, qual que foi a questão? Ele colocou comida demais dentro do prato, te prometendo, fazendo, estando e nananana. E quando ele viu, né, que ele colocou um prato muito grande, ele não deu conta de comer. Entendeu? Não deu. Ele cativou uma coisa, ele prometeu um mundo, ele fez todo aquele nananã, que na verdade ele não deu conta de lidar no fim das contas. Por quê? Porque você se entregou de uma maneira cega. Você se entregou colocando ele acima de você. Tipo, agora você vai me fazer feliz. Você é tudo pra mim. Entendeu? Agora, finalmente, eu vou viver aquele conto de fadas lá e você é praticamente responsável por mim, entre aspas. Por me fazer feliz, por estar comigo, por ser esse príncipe encantado dentro da minha idealização. Mas, gente, não dá certo. Infelizmente, não dá certo. E aí vocês devem estar pensando agora, nossa, mas tá vendo? Ele não devia ter cativado. Ele, nananã. Gente, sem dúvida, essa empolgação, ela não é legal. Ela não é legal. Não é. Nem a mulher que é assim, nem o homem que é assim. Não é legal, de fato não é. Só que, o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer? Eu não posso controlar ninguém. Vocês podem? Não, vocês não podem controlar ninguém. Então, se um cara tá afim de você, e ele começa com esse papo de prometer céus, terras, nananã, é você que tem que frear. É você. Porque você tem que lembrar das vezes que você foi pra Nárnia, você idealizou, você ficou vivendo dentro de um conto de fadas e você caiu lá de Nárnia e o tombo foi feio e você sofreu. Você tem que lembrar. Você tem que lembrar disso. Porque as experiências ruins, elas ensinam a gente. Elas ensinam, mas a gente tem que aprender com elas, senão elas continuam acontecendo. Tá bom? Terceiro ponto, que pode ser que esteja acontecendo aí, ou tenha acontecido na sua vida, né, que pode ter sido o caso, tá? Seguinte, gente, alguns homens, principalmente os mais primitivos, não é mesmo? Quanto mais primitivo o cara, mais ele vai pensar do que eu tô falando aqui agora. O que significa primitivo, gente? Menos evoluído, tá? Menos evoluído. Eu falo assim, esses termos, é porque o pessoal que já tá aqui sempre na live, o pessoal já entende os meus termos. Primitivo é no sentido de menos evoluído, tá? Menos evoluído, assim, um cara que não se conhece, que tá agindo simplesmente instintivamente, tá bom? Instintivamente. Em todos os sentidos. Emocionalmente, ele é um cara passional, que não sabe... Sabe aquela pessoa que tá sempre meio que no limite? Assim, quanto os homens que são extremamente egóicos são esses homens primitivos, que estão sempre no limite, que precisam se autoafirmar o tempo todo. Eles não têm segurança com eles mesmos. Não tem. Então, eles buscam essa segurança nas mulheres. Em ter muitas mulheres, em ficar conversando, de conversinha com várias mulheres, enrolando, e joguinho, esse tipo de coisa, tá bom? E, gente, esses homens, eles têm uma necessidade de autoafirmação muito grande, como eu falei, nas mulheres. E essa coisa de prometer muito, de não sei o quê, e de fazer tudo pra te conquistar no sentido... Sabe aquele cara que, nossa, meu Deus... Sei lá, você sai com ele te leva num restaurante caríssimo e ao mesmo tempo ele, nossa, manda aquelas flores no dia seguinte que nem cabem no seu braço, entendeu? De tanta coisa. Aquele cara muito exagerado, muito assim, ele precisa muito mostrar o valor dele através disso. Dessa coisa dele tá o tempo todo te cativando, digamos assim. Ele não consegue ser ele um momento. Ele tá sempre jogando com você pra ter sua atenção, pra ter você ali nos pés dele, esse tipo de coisa. E, gente, esse tipo de cara, eles prometem muito. Eles prometem. Eles prometem céus, terras, oceanos, entendeu? Eles prometem. E, nossa, faz planos pra daqui a 15, 20 anos com você. Isso porque eles mal te conhecem. Mas por que eles são assim? Gente, nós mulheres, a gente gosta de ouvir, sabe? A gente gosta de ouvir o te amo, a gente gosta de ouvir que a gente é linda, a gente gosta de ouvir que a gente, sei lá, você é a mulher da minha vida, você é especial, eu confio em você, você é única, você é diferente. Nós mulheres, a gente gosta, a gente tende a ser mais auditiva, isso que eu quero dizer. E os homens, eles tendem a ser mais visuais, tá? Por isso que o homem, geralmente, quando ele vê uma mulher que ele acha bonita, que ele acha que tem um corpão e tal, ele tende a olhar aquilo e já é meio que automático dele.
mesmo. Não é uma coisa que tipo, ai meu Deus, ele tá fazendo aquilo porque ele é um babaca, um idiota. Já é meio que automático ele olhar, entendeu? Já é uma coisa instintiva do homem fazer isso. E nós, mulheres, temos essa coisa da escuta mais aguçada, né? A gente gosta de ouvir certas coisas. E, gente, esses homens egóicos, eles sabem disso. Eles sabem. Eles sabem que dizendo, que falando, entendeu? Que sendo fofinhos com as palavras, a chance de você ser cativada, o que significa isso? De você ser dominada por eles é maior. E de fato é. De fato é. Ou seja, quanto mais primitivo o homem, mais ele sabe disso, mais ele exercita isso pra ele ter dessa mulher essa autoafirmação. E ele fica jogando com isso e falando. E, meu Deus, ele aprende palavras do vocabulário difíceis, sabe? Pra impressionar essas mulheres. E quanto mais primitiva a mulher, ou seja, quanto mais essa mulher tá dentro da idealização dela, tá lá achando que tudo que ela viu nos livros, contos de fadas, novelas, filmes, é o mundo real, ou seja, ela ainda tá vivendo num mundo paralelo, mas ela vai acreditar nesses caras. Ou seja, eles vão ter o que eles querem. Por isso que a gente tem que se informar, que a gente tem que conhecer as coisas, que a gente tem que evoluir nesse sentido interno, que eu digo, tá? E aí, gente, como eles sabem disso, pra eles prometer as coisas, eles estão prometendo pra você e pra mais 10, entendeu? Pra você e pra mais 15. E aí, tanto é que eles normalmente nem te chamam do seu nome. É assim, linda, amor, como é que fala? Deixa eu ver, linda, amor, meu anjo, né? Por quê? Porque às vezes ele tá conversando com tantas mulheres ao mesmo tempo e fazendo esse jogo com tantas mulheres ao mesmo tempo, que as palavras pra ele são ouro, ele sabe disso. E aí ele se mantém ali atrás desses apelidinhos, que ele pode chamar todas desse jeito, e pra ele tá tudo certo. E aí, gente, esse cara que promete, né, o mundo e tal, quando você tá conhecendo o cara, você não tem como saber se ele é o cara da empolgação, se ele é o cara que até tava realmente afim de você e se empolgou e tal, e você que criou realmente, né, um negócio da idealização em cima dele, ele se esquivou. Ou se ele é esse cara egóico, você não tem como saber. Princesa, a Erika falou, princesa, sim. Você não tem como saber, entendeu? Quando você tá conhecendo o cara. Mas você tem como se preservar. Você tem como manter os seus 2 pezinhos aqui, ó. No chão, sim. E aí é o que eu falei, que eu ia falar no final da live. Que é o seguinte. Nossa, Daniela, como então, né, não sofrer diante de uma situação dessa, me blindar diante de uma situação dessa, né, me preservar, me proteger. Gente, isso é tipo você atravessar a rua. Você foi ensinada quando você era criança a atravessar a rua, certo ou errado? Você foi lá e você olhou pro lado, aprendeu que às vezes vai ter um sinal que vai estar lá. Se tiver verde, você não atravessa. Se tiver amarelo, rapidamente ele vai pro vermelho. Então, é melhor você parar e esperar, não é mesmo? O carro parar, pra você poder atravessar, você olhar pros 2 lados. Não é assim que você faz? Você não sai correndo pra atravessar a rua. Às vezes a gente até sai na pressa, na doideira, mas minimamente a gente olha pro lado, senão a gente vai morrer atropelada, gente. É assim que acontece, entendeu? E com essa situação, é a mesma coisa. Se o cara tá te prometendo céus, terras, montanhas, você vira pra ele e fala assim, então, meu amor, calma. Vamos devagar? Um passinho de cada vez, né? Aí vamos supor que ele insista, não, mas eu vou te levar, eu vou fazer, não sei o que. Aí você fala, aham. Então tá, aí você muda de assunto pra não ser desagradável. Porque às vezes o cara realmente é da coisa dele, de ser mais empolgado. Ele não é uma pessoa ruim, ele não tá te enganando. Mas, sabe, ele é uma coisa muito empolgada. Aí você pensa o seguinte, pera, eu que preciso frear. Eu. Por quê? Porque eu como mulher que estou aqui, eu sou dona da minha vida. Eu sou responsável pelos meus sentimentos. Se um cara diz pra mim que me ama, eu vou virar pra ele e falar, olha, né, obrigada, mas eu ainda tô te conhecendo, entendeu? Obrigada por você já me amar, tá? Eu fico muito feliz, entendeu? Que você goste de mim, entendeu? Mas, assim, eu ainda tô te conhecendo, entendeu? Você tem que ser responsável por você. Você não tem que ficar achando que o cara que você tá saindo, que o cara que você tá se relacionando, ele é responsável por mim.
ele fez isso comigo. Ele, nananana. Peraí. Toda vez que a gente tem uma decepção, gente, a gente escolheu se envolver com aquela pessoa. A gente escolheu estar do lado dela. E quando a gente escolhe estar do lado de alguém, a gente está correndo risco. Às vezes de ser enganada, às vezes de ser traída. Sim, gente. Relacionamento é risco. Sim. É verdade. É verdade. E é por isso que a gente tem que naturalizar certas coisas, ao invés de ficar achando que, ai meu Deus, eu fui traída, eu fui enganada, minha vida acabou. Não, mas peraí, a sua vida se resumia a esse cara? Sua vida se resumia a esse relacionamento? Se era, tava errado. É por isso que você sente que a sua vida acabou. É por isso. Porque a sua vida não pode se resumir ao seu relacionamento. E nem ao seu trabalho. E nem à sua família. E nem aos seus amigos. A sua vida tem que ser um equilíbrio. Se ela está desequilibrada, você vai ter problemas. Sim, você vai. Isso é fato. É fato. Então não espere que o cara que você está saindo, o cara que você está se relacionando, tenha a tal da responsabilidade afetiva para você. Porque ele não vai ter. Ele não vai ter, gente. Não vai ter, tá? Ele vai ter antes, o máximo que ele vai poder ser é honesto com você. É te falar, sei lá, que ele, enfim, que não é mais o que ele quer, às vezes ele se empolgou e tal. Mas isso não vai fazer com que ele não te decepcione. Porque, né, relacionamento, como eu falei, é risco. É risco. E a gente tem que entender isso. Quando você cuida de você, quando você olha pra você, quando você se ama em primeiro lugar, você entende isso. E você pensa o seguinte, o mesmo risco que eu corria de ser enganada, traída, ele também corria. Porque eu também posso enganar, trair, mentir, me empolgar e depois errar. Todo mundo pode fazer isso. Mas se você não quer ter grandes problemas com isso, no sentido de achar que a sua vida acabou, que você nunca vai mais se recuperar, pezinho no chão. Pé no chão. Quando o cara te prometer céus, terras, montanhas, você fala, ok, meu amor, mas tá tudo bem, tá? Eu posso conquistar a montanha, eu posso ir até o céu, eu posso trazer as estrelas pra mim também, posso, tá? Então, assim, fica tranquilo, tá tudo certo, vamos viver um dia de cada vez, tá bom? Um passinho de cada vez aqui, ó. Direita, esquerda, ok? Assim, gente, é desse jeito. Não adianta tentar colocar o carro na frente dos bois. Não adianta achar que porque o cara tá empolgado, você vai casar com ele, ter filhos e ser feliz pra sempre. Porque isso só acontece nos contos de fadas. Isso só acontece nas novelas, nos filmes de comédia romântica. Na vida real, o relacionamento, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele te proporciona muitos aprendizados, muitas coisas boas. Mas também tem problemas, também tem diferenças, também tem coisas que você se vê na outra pessoa e que às vezes é difícil. Então, se você não tiver uma maturidade emocional pra lidar com isso, não há relacionamento que sobreviva. Não há. Então, se preserve, como eu falei, olha, antes de atravessar a rua, olha se o sinal tá fechado, tá bom? Se você pode ir, olha se você tá na faixa. Não é pra você achar que você não precisa se relacionar mais. Ai, meu Deus, eu nunca mais... No drama, gente, pelo amor, no drama, tá? Please, no drama. Simplesmente aprendam como fazer isso. Aprendam a se preservar. Do mesmo jeito que você aprendeu a se preservar na hora de atravessar a rua. Você não sai correndo sem olhar pro lado. Você olha pro lado, você olha pro sinal. Não é mesmo? Relacionamento é a mesma coisa. Olhe pro lado. Olhe pros sinais que os homens estão te dando. Perceba se ele tá empolgado rápido demais. Se ele mal te conhece e tá fazendo planos aqui, ó, pra 2050 com você. Observe. Observe. Tenha a frieza de analisar quem que é esse cara. O que ele tá me mostrando até agora? Ele merece continuar saindo comigo? Ele merece o meu tempo? Ele merece a minha disponibilidade? Ele merece a minha companhia? Né? Porque eu sou uma pessoa que me amo, entendeu? E eu tenho pessoas que me amam também. Né? Eu tenho os meus pais, eu tenho minha família, tenho meus irmãos, meus primos, meus amigos, pessoas que eu considero que já fazem parte da minha vida. Então, para esse cara estar na minha vida oficialmente, ele precisa conquistar esse lugar. Entende? Ele precisa estar disposto a estar comigo. Porque se não for assim, é tchau. Tá bom?